poder, tua autoridade, para como o Senhor sempre usa, Pai. Para que ele entregar, Pai querido, não o que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós precisamos, Pai, ouvir da parte do Senhor, meu Pai. Que o Senhor use ele, Pai querido, mais uma vez, Pai, na sua presença, Pai. Que o Senhor fale, Pai querido, com cada vida, com cada coração que ele nessa noite se encontra, Pai. E que seja feita para a tua vontade, para o teu querer, Pai, nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mais uma vez, Pai, seja com ele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, amém. Compreendemos a palavra do Senhor. Aleluia. Confesso aos irmãos, aleluia, cada vez que vamos pregar, não é conversa, as pernas tremem, né? Irmãos, eu estava orando ao Senhor e falei, Senhor, eu não tenho medo de pregar a tua palavra, aleluia. Mas eu tenho diante de um Deus tão poderoso, aleluia, que pode todas as coisas, aleluia. E o Senhor, irmãos, nessa semana, eu já tinha estudado uma palavra faz tempinho. Eu falei, Senhor, eu vou pregar essa palavra no domingo, aleluia. Eu já estudei a mesma, já está preparada, aleluia. Então, vou pregar essa palavra. Mas, irmãos, durante a semana toda, Deus mudou a mensagem 3 vezes. Aleluia, eu estudei novamente as 3 mensagens e o Senhor confirmou até hoje, irmãos, que Deus me deu. Aleluia, então, irmãos, abra a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, e o versículo vai ser, aleluia, 21 seguidas, aleluia. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, aleluia, vai falar sobre liberdade, aleluia. Vai falar sobre escravos, aleluia. Então, meu Deus, Ele tem nos dado uma mensagem para a igreja nesta noite, para o meu coração e para o teu coração. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Dizei-me vós, os que querem estar debaixo da lei, não ouvir vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Amém, irmãos? Pode se assentar. Aleluia. Mediante essa palavra que está aqui em livro de Gálatas, capítulo 4, nós entendemos que Paulo estava nessa época escrevendo a Gálatas, sobre esse livro, falando sobre a vida de um homem chamado por Deus, ao qual nós voltamos lá no princípio da Bíblia. Nós vemos Abraão, um homem, aleluia, que a Bíblia diz que ele tinha, quando Deus chamou, 75 anos de idade. E Abraão era da casa do seu pai era um homem que construía ídolos para ganhar dinheiro, está na Bíblia, aleluia. Agora, quando Deus chama Abraão da casa do seu pai, diz: sai da tua casa, da casa do teu pai, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra a qual eu te conduzirei e colocarei você dentro dela. Aleluia. Quando vemos essa palavra, irmãos, nós lembramos que Abraão sai com a sua família e com o seu sobrinho e com tudo que tinha, sua fazenda, porque ele era rico. A Bíblia diz que ele não era um homem qualquer, ele tinha bastante poder, ele tinha bastante servo. Agora, ele ouvindo a voz de Deus, ele sai dessa casa e ele vai diante da promessa que Deus tinha feito a ele, que Deus era com ele, que Deus seria com ele em todo o tempo. E as promessas que Deus fez a Abraão era que aonde ele colocasse os pés, aonde ele entrasse em uma terra, em um lugar,
as pessoas que o abençoasse, Deus também o abençoaria aquelas pessoas. Mas também a pessoa que o amaldiçoasse, Deus também o amaldiçoaria aquela nação, aquela tribo ou aquela pessoa. Está na Bíblia. E vemos que Abraão ele sai sem medo algum, irmãos. Ele vai na esperança da promessa de Deus. Aleluia. E se passa o tempo, ao qual nós vemos que quando Deus tem feito a promessa a Abraão, que de Abraão seria a descendência de Israel, seria o povo chamado povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, aleluia. E nós vemos que quando o anjo chega a Abraão e diz: você, por certo tempo, terá um filho, e esse filho será o pai das nações através de você, aleluia. E a sua esposa, ouvindo isso, irmãos, ela quis ajudar a Deus e disse a Abraão: mas Abraão, eu sou estéril, eu não consigo ter filho para te dar a semente, para te dar herdeiro. Então pega a minha serva Agar e se deita com ela, e através dela nós teremos um herdeiro, ao qual será o chamado, que é o pai das nações, que será o herdeiro seu, aleluia. E Abraão, meus irmãos, naquele momento, quem sabe ele não pensou no que seriam as consequências daquela atitude deles. Ele concedeu conforme o que a sua esposa tinha lhe falado, aleluia. Ela errou? Não. Ela queria dar a eles uma herança, alguém que pudesse assumir o seu lugar, aleluia, tudo que eles tinham. Porque o medo de, quem sabe, de Sarai era que Abraão morresse por a idade dele e não tivesse alguém para assumir o seu lugar, tudo que eles tinham, ia ter que deixar para alguém da sua servidão, dos seus servos, aleluia. Nós não vemos erro algum até aí, né, irmão? Nós vemos aí que ela pensou muito bem, aleluia. Mas só que, irmãos, quando nós vemos aqui a história de Gálatas, nós vemos aqui que quando, aleluia, Agar dá o seu filho a Abraão, diz a Bíblia que é o filho, aleluia, de uma escrava, aleluia. Nós vemos que o filho de uma escrava, ele não poderia assumir um trono, não poderia assumir o lugar do seu pai, porque era escravo. Então, meus queridos irmãos, nós entendemos aqui que nossa vida, como homem, como mulher de Deus, aleluia, outrora, nós também éramos filhos escravos do passado que vivíamos, da vida que nós vivíamos, nós éramos escravos a Caim, aleluia. E quando vemos que pela palavra do Senhor, Deus olhando do céu e vendo nós, na escravidão que nós vivíamos, sendo escravos do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado, Deus diz na sua palavra que Ele vai enviar alguém para nos libertar do pecado. E é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E esse Jesus vindo, ele nos dá a liberdade, aleluia. Agora nós vemos aqui, irmãos, que quando nós vemos essa palavra, nós vemos que esse escravo, ele não podia estar no lugar do seu pai, aleluia. Porque não era um filho da promessa que Deus tinha feito a Abraão, porque Deus tinha falado a Abraão: da tua emprenha, da tua semente, aleluia, através da sua esposa, será, aleluia, a herança que eu vou te dar, a terra que eu vou te entregar nas suas mãos, a terra prometida, a terra de Israel, aleluia. Então, irmãos, mesmo assim, eles fizeram aquele ato, aleluia. E quando já o menino está para nascer, diz a Bíblia que Agar, agora sendo mãe do filho do pai, aleluia, das nações, do Abraão, aleluia, e ela, quem sabe, começa a crescer, dizendo: mas eu agora sou maior do que a minha senhora, eu sou melhor do que ela, porque ela não pode ter filho, eu estou dando herdeiro ao marido dela, aleluia. Eu sendo escrava, eu sou melhor do que ela. E assim foi, irmãos, até quando Sarai chegou a Abraão e disse: não dá mais, aleluia. A serva, aleluia, agora está me afrontando, eu sou a sua senhora, eu mando nela e ela não está me obedecendo. Por quê? Porque ela se acha tal, porque agora ela é mãe do seu filho. E ela fala: Abraão, agora escolhe entre mim e ela. Abraão olha para ela e diz: está na tua mão, ela é tua serva, faça segundo a sua vontade. Aí que Agar sai para o deserto, até que o anjo encontra ela perto de uma fonte de água, diz a Bíblia. Aleluia. Chega o anjo para ela e diz, pergunta a ela: o que está fazendo? Para onde vais? E ela olha para o anjo e diz: eu estou fugindo da face da minha senhora.
Tu hoje diz para ela: volta atrás e se humilha debaixo da mão da sua senhora e pede a ela o perdão, e ela vai te perdoar. Aleluia. Porque o menino que você espera será numeroso. Ele será um homem muito bravo, está na Bíblia. Aleluia. Ele será um homem de guerra. E será grande a sua nação também. E ela volta. E passado-se o tempo, aleluia, nós vemos que pela Bíblia está para nascer o filho da promessa. Aleluia, o filho da aliança com Deus, aleluia. Agora, irmãos, quando nasce o filho da aliança com Deus, aleluia, nós começamos a entender que muitas das vezes eu e você, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós compreendemos a palavra do Senhor, mas muitas das vezes, meus queridos irmãos, a escravidão desse mundo, ela nos oferece algo diferente e nós mesmos colocamos a nossa cabeça debaixo do jugo do pecado. E a Bíblia nos diz, lá em livro dos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, irmãos, e muitas das vezes você morre. Por quê? Você mesmo entrou naquele pecado em que Deus tinha falado: não vá por esse caminho, que certamente você vai morrer. Mas eu e você, como somos teimosos por natureza, nós dizemos: mas Senhor, o caminho está tão bonito, está limpo, não tem nada, e nós vamos por aquele caminho que nós achamos que está certo. Aleluia. Aí entra o salário do pecado é a morte. Por quê, irmão? Porque, aleluia, nós mesmos adquirimos esse pecado. E a morte, irmãos, ela não é terrena, não é carnal. Muitas das vezes a morte é espiritual. A pessoa está morta espiritualmente e não compreende que ela entrou no salário que ela quis receber. Muitas das vezes o salário muito alto é que você recebe uma oferta. Esse salário alto vai te matar muitas das vezes, espiritualmente falando. Às vezes você está caminhando, irmãos, aleluia, como um morto-vivo. A carne está viva, mas o teu espírito está morto diante de Deus. Mas também esse mesmo livro dos Romanos vai dizer que o dom gratuito de Deus é vida, e vida com abundância, e vida eterna para sempre com Ele. Como é mais fácil nós pegarmos o salário do pecado ou o dom de Deus, que é mais maravilhoso para a vida eterna? A escolha é minha, é sua. Deus não vai forçar você, porque a Bíblia diz que Ele deixa o caminho livre para mim e para você. Desde quando Jesus veio a essa terra, aleluia, a lei já não manda mais, mas nós vivemos pela graça, e a graça ela nos basta assim, a partir do momento que nós vamos obedecer a palavra do Senhor, dizer: Senhor, o salário do pecado é a morte, eu quero ser um dom gratuito de Deus, ter vida e vida eterna, aleluia. Por isso, irmãos, há aqui os dois filhos, aleluia. Um da escrava e outro da livre, aleluia. Porque nós vemos que também em livro de Deuteronômio, Deus mostra a Moisés o livro da lei e fala a Moisés, aleluia, tudo quanto o povo de Israel deveria obedecer, aleluia. E ele fala também lá que 7 anos o escravo serviria ao seu senhor, mas a partir dos 7 anos aquele escravo seria livre. E nós vemos que o escravo livre naquela época, aleluia, chegava numa casa, ele construía muitos bens, muitas famílias, ele tinha filhos, e quando chegasse um dia, quem sabe dele receber a sua carta de alforria de sair da escravidão, ele pensava: mas e agora, como é que eu vou embora? Eu tenho família, eu tenho bens aqui, eu não quero deixar. Então o seu senhor colocava um anel no seu dedo, e ali estava simbolizando o quê? Porque ele era um escravo livre, ele já não tinha mais o domínio do seu senhor através daquele anel, aleluia. Por isso que nós vemos que quando o filho pródigo volta para a casa do pai, a primeira coisa que o pai faz a ele é colocar um anel no seu dedo, dizendo: esse não é escravo, esse é livre, esse não serve como escravo, mas ele é livre para fazer o que quiser. Da mesma forma, eu e você, nós temos aliança com Cristo, aleluia, e essa aliança nos dá liberdade de nós agirmos e fazermos da forma que nós quisermos, aleluia. Desde que nós não fizermos as coisas erradas, nós vamos estar certos, mas a nossa, aleluia, muitas vezes tendência é nós fazermos aquilo que é errado. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolha. A liberdade de escolha, você quer ir por aquela porta que está fechada lá, ela está fechada, mas você diz: eu vou por ali mesmo.
Deus fala para mim, para você, volta para isso. Volta e pede perdão, aleluia. Não continue escravo do seu pecado. Não continue escravo dessa vida miserável, aleluia. Que muitas das vezes você está dentro da igreja, mas muitas das vezes você não está adorando, não está sendo livre desse mal que age na sua vida. Aleluia, ser livre, irmão, é você saber adorar a Deus, não importando quem vai estar pregando, quem vai estar falando, não. É ser livre, é dizer, Senhor, não importa quem vai falar, mas eu quero te adorar, eu quero servir com a aliança que eu tenho com o Senhor, porque a aliança com o Senhor nos deu nós estamos com Ele na glória, aleluia. Essa é a aliança que Deus fez com o homem. E a terra prometida para Israel, aleluia, não era para nós. Se nós olharmos aqui, nós éramos filhos dessa escrava. Nós não tínhamos ligação nenhuma com a herança que o pai tinha deixado. Nós não tínhamos ligação nenhuma para nós entrarmos no céu, porque nós não tínhamos parte, nós não éramos filhos de Abraão por Israel, aleluia, que está na Bíblia, nós éramos filhos da escrava, aleluia, mas vindo Jesus diz na sua palavra que ele veio para os céus, mas os céus que o rejeitaram, enquanto os rejeitam a Jesus hoje e querem estar diante de Baal e dos seus adoradores e não querem adorar a Deus verdadeiro e santo. Aleluia. É dessa forma, irmãos. Aleluia. E adorar a Deus custa um preço muitas das vezes. Muitas das vezes você vai ser caluniado, vai ser blasfemado, vão chamar você de crentinho. Aleluia. Mas você é filho da promessa ou é filho da escrava? Você vai continuar sendo escravo do pecado ou vai se libertar para ser filho da promessa de Deus que está nos aguardando até o final em que nós entrarmos pelas portas, diz a Bíblia. Aleluia. Entrar pelas portas, irmãos, não é você procurar por algo para entrar, não. É abrir a porta e dizer, entre, venha, porque aqui está aberto para você entrar. Aleluia. Deus muitas das vezes fala para mim e para você que Ele vai abrir uma porta para mim e para você, mas muitas das vezes nós ficamos procurando um lugarzinho, mas se Deus falou, deve estar aqui, Deus falou, está nesse cantinho, quem sabe? Não, irmão, é esperar no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência, irmãos, o vento está batendo, mas eu estou esperando. Deus falou que vai abrir a porta e não abriu ainda, eu estou esperando o mover das águas. O Senhor disse que Ele vai mover as águas, Ele vai mover o lugar. Então espera o Senhor. Espera o Senhor. Aleluia. Porque pela fé, Abraão chegou ao lugar onde Deus tinha escolhido para ele. Pela fé. E eu e você só vamos chegar, irmãos, pela fé. Não é você ficando na sua cabeça em qualquer lugar, dizendo é por aqui, não. Você vai entrar num jugo, aleluia, aonde Deus não prometeu para você, aonde Deus diz, eu não falei que era dessa forma, eu falei que eu ia te abençoar, mas espera um pouquinho, não seja apressado, não queira adquirir a sua bênção antes da hora, aleluia, porque se você adquirir a sua bênção antes do momento em que Deus te prometeu, você não vai suportar as aflições, você vai cair, você vai se prostrar diante dos seus problemas, mas Deus diz na sua palavra nesta noite para mim e para você, não se prostre diante do seu problema, mas se prostre diante de mim que posso te ajudar. Aleluia. É diferente de você chorar pelo teu problema, você chorar aos pés do Senhor. Muitas das vezes eu erro porque eu choro dizendo, mas Senhor, o meu problema está tão grande, eu esqueço de dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é comigo em minha dificuldade, o Senhor está do meu lado. Aleluia. E Sara, ela não esperou, irmãos, ela achou que estava fazendo certo, ela achou que estava ajudando a Deus a cumprir com a própria palavra dele, ao qual Deus diz na sua palavra que ele não precisa de homem algum para cumprir o seu título, ele não precisa de homem algum para cumprir com a tua palavra, mas se ele querer, ele vai cumprir. Glória a Deus. Ele precisa de nós, Senhor, para nós termos um canal, para ele falar através de nós. Aleluia. E se Deus não me abençoou ainda, Deus pode me usar para abençoar alguém, aleluia. E eu creio na palavra do Senhor. Através de mim, Deus pode salvar vidas. Através de mim, Deus pode levantar alguém que estava no mundo caído. Então espera no Senhor.
Aleluia. E muitas vezes a comida está quente, nós não esperamos esfriar, estamos comendo, porque irmãos, é pressa de ser abençoado, é pressa de chegar na terra. Mas espera, irmão, Abraão, ele caminhou quanto tempo, aleluia, pelo deserto, dizendo no seu coração, mas Deus falou, está lá a terra, eu vou caminhar até lá, eu não vou ir até onde Deus me mandar que eu vá, eu vou esperar no Senhor, aleluia, não importa que me custe dias, anos, ou quanto tempo, mas eu vou chegar até a terra onde o Senhor me prometeu, aleluia, aleluia. Porque nós temos, meus irmãos, que por ser carnal, aleluia, por atitudes carnais de Abraão e Sara, aleluia, com 86 anos, Abraão teve Ismael, aleluia, 86 anos. E a Bíblia diz que Abraão teve o filho da carnalidade, o filho, aleluia, de escravo, aleluia. Abraão teve 86 anos, ele tinha de idade quando ele teve Ismael. Mas não era dessa forma, por quê? Porque Abraão podia dizer a Deus, mas Senhor, eu com 86 anos eu não consigo ainda, com 86 anos eu não posso, eu não consigo ter um filho da promessa, com 86 anos ainda eu sou capaz de realizar a tua palavra e a sua palavra todo dia. Mas os anos se passaram, irmãos, quantos anos tinha Abraão quando Deus deu a Isabel? Veja bem, irmão, porque não era do homem, era de Deus, aleluia. Porque quando Abraão já não podia mais, Sara já não podia mais, além desse mistério já era idosa. Aí Deus entra com a providência dizendo: agora não é você, Abraão, agora sou eu que vou te dar a vitória. Aleluia. Se você está pensando algo, pense duas vezes antes de você agir, porque depois que você cometer um ato, não é fácil você retroceder. Muitas das vezes vai para os cachorros, lágrimas de sangue, e lágrimas de sangue Deus não recebe. Porque o que chorou, que derramou lágrimas de sangue foi Jesus. Mas ele era santo, aleluia. E a Bíblia diz que nós temos que chorar assim na presença dele, derramar lágrimas assim, nas mãos de sangue, irmãos. Lágrimas de sentimento de amor ao Deus Todo-Poderoso que ele é. Muitas vezes nós choramos de amargura, não podemos chorar de amargura, nós temos que chorar assim aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que está difícil, mas o Senhor é maravilhoso. Eu sei que não está fácil na vida, mas o Senhor é bom. A tua promessa diz que eu vou chegar, então eu vou esperar no Senhor, aleluia. Eu não vou tomar atitudes fora, aleluia, ao qual a minha fé, aleluia, está capacitada para me chorar. Fé é a única coisa que vai nos ajudar, irmãos. É pela fé e pela palavra do Senhor. Aleluia, não adianta, irmãos. De outra forma, não existe salvação, aleluia. Porque o próprio Jesus diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, por Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer, irmão, você está livre? Então continue livre. Não é prejuízo, aleluia, ao qual você vai sofrer. Aleluia, porque há tempo para todas as coisas. A Bíblia, Provérbio, vai falar que há tempo até para você chorar. Há tempo de você rir, mas há tempo de chorar também. Então, aleluia, aproveite o momento do sorriso, aleluia, e não aproveite o momento do choro, porque o choro muitas vezes é doído para a sua vida. Aproveite e se alegrar, irmão, aleluia. Aproveite o momento em que a alegria em que o Senhor está te dando, aleluia. E diga: Senhor, eu não vou tomar atitude antes de eu receber a tua confirmação, a tua palavra, aleluia. Porque, irmãos, muitas das vezes eu quebrei a cara assim, eu errei tudo sim, por quê? Porque eu fazia da minha forma, do meu jeito, dizia: Senhor, mas está certo, eu vou fazer assim. Quebra a cara, erra. Então, irmãos, aleluia. Se eu tenho passado por dificuldade, aleluia, mas eu tenho esperado no Senhor. Eu sei que muitas vezes dói, mas eu espero nele. As atitudes que eu vou tomar, eu vou peço ao Senhor a direção, para mim não tomar atitudes erradas. E mesmo assim nós erramos ainda. Mesmo assim, irmãos, a nossa carne ela é a tendência a fazer-nos errar. Aleluia.
E muitas vezes, meus queridos irmãos. Então, aleluia, nós vemos aqui sobre esses dois filhos, aleluia. O filho da promessa de Deus e o filho da escrava. Aleluia. Não seja, irmãos, o filho da escrava, não. Procure ser o filho da promessa. Aleluia. Deixe a escravidão de lado. Não viva na escravidão, não. Mas viva, aleluia, livre para adorar a Deus. Aleluia. Porque o mundo aí fora diz que tem liberdade. Mas ele não tem liberdade alguma. Porque o vício manda dele. A droga manda dele. Aleluia. Até a polícia manda dele. Se ele estiver na esquina, a polícia manda ele embora. E você, meu querido irmão, pode estar onde você estiver. Ninguém tem poder sobre a sua vida. Aleluia. Somente Deus. Amém, irmão? Somente Deus. Ele pode todas as coisas. Por quê? Porque nós somos livres. Nós não somos escravos, nós vivíamos uma vida de escravidão. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, a nossa vida foi liberta pela sua palavra. Amém, irmãos? Vamos lá, família. Desculpa, ok? Eu estava entendendo aos pastores, aleluia, palavras que os filhos deu, irmãos. Aleluia, não vamos além. Você, irmão, que precisa, aleluia, de oração, você que acha que não tem jeito mais do problema, Jesus manda te dizer que tem jeito sim. Ele é a solução para o teu problema. Glória a Deus. Só precisa você tomar atitude de fé. Dizer, Senhor, eu não quero mais esse erro, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais viver essa vida, eu quero viver uma nova vida, uma nova aliança com o Senhor. Dizer, Senhor, toma frente na minha vida, não deixa eu agir pela vida de escravo, mas me ajuda a agir por uma vida de liberdade ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os nossos irmãos vão estar orando ao Senhor. Aleluia a Deus. Glória.
Você que é livre, ore ao Senhor, exalte a Ele. Oh glória, porque você é livre nesta noite. É Deus! Adorado, Aleluia! exaltado, bendizê-lo. Você é livre para levantar as suas mãos, se render na sua presença, dizer que Ele é bom, dizer que Ele tem cuidado de você, tem cuidado da tua família. Oh glória, porque Ele é fiel. A sua palavra vai dizer que Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E nesta noite, oh glória, eu lhe convido a você a orar ao Senhor, agradecendo a Ele esta fidelidade ao qual Ele se entregou lá na cruz do Calvário, por mim e por você, nos deu a certificação da liberdade. Somos livres através do seu sangue, porque Ele pagou o alto preço lá na cruz do Calvário. Oh glória, por isso Ele é louvado, Ele é engrandecido e Ele é exaltado nesta noite. Glória, Aleluia!
Aleluia! Jesus, Rei da Glória! Livre para exaltar, não somos mais escravos, não temos juncos em nossos pescoços, aleluia, glória, porque o Senhor Jesus nos libertou pelo sacrifício lá na cruz do Calvário. Glórias, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, glórias, e que agradecer o pastor, aleluia, isso pela palavra. Amém. Deus continue usando poderosamente ainda mais e mais a vida do pastor. Aleluia. Damos um aviso bem rapidinho para a igreja. Aleluia. Os irmãos podem tomar um assento, por gentileza. Glórias. Aleluia. Irmãos, então, essa segunda é a oração. Aquele que puder, tiver disponível, disponibilidade, tempo para dedicar ao Senhor essa oração, ela vai. A que hora, irmã Heroína? Das 7h30 às 8h30, varão. Das 7h30 às 8h30. Então, aquele que puder, estiver aqui orando pela obra do Senhor, aleluia, para que o Senhor venha sempre levantar profetas, pregadores, aleluia, em nosso meio, aleluia, jovens aí cheios do poder de Deus, do fervor, do coração de Deus. Levante esses jovens, porque eles têm força, aleluia, venha, meu irmão, com glória. Quinta-feira, a campanha, aqueles que quiserem